Estou gravando esse vídeo para fazermos a correção da lista de exercícios que tem como título Revisão 1, ok? Vocês já fizeram a lista de exercícios lá no Eclass, lá no CPB Prova, tá? Ela vai ficar registrada lá para eu olhar certinho quantas questões você acertou, como é que você está lembrando aí do conteúdo do ano anterior, certo? E agora nós vamos fazer a correção para que você possa acompanhar, para que você possa tirar as suas dúvidas, ok? A questão diz o seguinte: a cada 7 anos, o cometa Austerma passa bem próximo ao sistema solar. Já o cometa Vaisala, a cada 10 anos. Se ambos passaram próximo ao sistema solar em 1837, em que ano isso aconteceu novamente? Queridos, fácil de resolver essa aqui. Questão para resolver com o mínimo múltiplo comum, certo? Porque se tu tem uma situação que acontece a cada 10 anos e a outra que acontece a cada 7 anos, quando é que essa situação, saindo aí de um marco zero, quando é que ela vai se repetir? Nós só precisamos fazer mínimo múltiplo comum entre 7 e 10, certo? Então, se nós pegarmos aqui e fizermos um mínimo múltiplo comum entre 7 e 10, nós vamos dividir por 2, deu 5, e o 7 só copia, né? O 5 agora vai dividir por 5, e o 7 vai dividir pelo próprio 7, certo? Quando a gente multiplica todos aqui, 2 vezes 5, 10, e 10 vezes 7, 70. Então, se nós fizermos aí 1837 mais 70 anos, nós chegamos aí no ano de 1907, ok? Prof, mas eu fui contando. De 1837 eu fui contando de 7 em 7 anos, depois de 10 em 10 anos, e percebi que em 1907 aconteceu dos dois se juntarem. Tudo bem, é muito mais trabalhoso, mas se você se sentiu confortável de fazer assim, não tem erro. Só que se você recebe uma pergunta dessas com números bem maiores, fica um pouco mais complicado. Com o mínimo múltiplo comum sempre será mais fácil para você resolver, ok? Vamos para a próxima, questão 2. Marta tinha 3/4 de uma lasanha reservada para o jantar, e ela decidiu dividi-la em 6 partes iguais entre seus familiares. Com que fração da lasanha original cada pessoa ficou? Vamos resolver isso aqui de duas maneiras. Primeiro, eu quero te mostrar com números, certo? Você tem 3/4 de uma lasanha, que agora está sendo dividida novamente em 6 partes, certo? Está sendo dividido novamente em 6 partes. Então, nós vamos fazer 3/4 dividido por 6, que lembra que quando nós vamos fazer uma divisão, divisão de frações, se a gente percebe que não há uma divisão direta, nós fazemos o quê? Copiamos a primeira e multiplicamos pela segunda invertida. Bom, aqui você tinha 6 inteiros. Todo número inteiro está sobre o denominador 1, que fica invisível. Por quê? Porque ele é inteiro, ele foi dividido em uma parte só, ou seja, não foi dividido, ele está em uma única parte. E por isso nós temos o 1 como denominador de todo número inteiro. No momento em que a gente precisa multiplicar pela segunda invertida, esse 1 que estava aqui embaixo, ele sobe, ele vira numerador e o 6 denominador. E agora nós temos, então, 3 vezes 1, 3, e 4 vezes 6, 24. 3/24 avos, prof, não tem essa resposta nas alternativas. É porque nós ainda temos que simplificar. Lembram? Sempre que possível, uma fração deve ser simplificada. Como que a gente simplifica? Eu consigo dividir por 3. Os dois números são divisíveis por 3. Esse é o máximo divisor comum entre 3 e 24. 3 dividido por 3 dá 1. 24 dividido por 3 dá 8. Agora sim a gente encontra ali a resposta de 1/8, certo? Mas eu também quero te mostrar de uma forma concreta, assim, digamos, né? Pensando aí, ó, nas figurinhas. Isso aqui seria os 3/4 da pizza que sobrou, certo? Perdão, gente, era uma lasanha. E eu trouxe uma pizza aqui para nós. Faz de conta que era uma lasanha redonda, ok? Então, Marta tinha 3/4 de uma lasanha. 3/4 agora vai ser de uma pizza, tá bom? E ela cortou, ela dividiu de novo em 6 partes. Então, olha só. 3/4 ficou assim, certo? Daí a pessoa vem e divide de novo em 6 partes, ok? A gente poderia dizer que o inteiro foi dividido em 8 partes e cada pessoa ficará com uma parte,
certo? 1/8, como nós já tínhamos verificado aqui na parte numérica, ok? Questão 3. Em um posto de combustível, o preço da gasolina é de R$ 4,39 por litro. Ao abastecer seu carro, Jonas notou que foram colocados 36 litros no tanque. A bomba de gasolina marca que ele deve pagar R$ 168,04. Esse valor está correto? Ou a bomba está com defeito? Vamos fazer o cálculo então, né? 36 litros a R$ 4,39 cada um. Basta nós fazermos uma multiplicação e nós encontraremos aí o valor de R$ 158,04. Portanto, a bomba está com defeito e o valor correto é de R$ 158,04. Ok? Se você vai fazer essa multiplicação pelo algoritmo, só lembrar que no resultado você conta de novo duas casas após a vírgula, porque aqui no 439 você tem duas casas após a vírgula. Então, depois no resultado, você também posiciona a sua vírgula com duas casas, contando a partir da direita, ok? Questão 4. A Torre de Pisa começou a ser construída em 1174 e foi projetada para abrigar o sino da Catedral da cidade de Pisa, na Itália. Quando 3 dos 8 andares estavam prontos, notou-se uma ligeira inclinação causada por um aprofundamento do terreno. O jeito foi erguer a torre inclinada mesmo, que terminou de ser construída em 1350, atingindo 56 metros de altura. Sabendo que a torre inclina em média 0,008 graus por ano, quantos graus ela está inclinada hoje? Queridos, o cálculo para resolver essa questão ele é simples. No entanto, requer uma interpretação aqui bem interessante. Você tem que perceber o seguinte: ela começou a ser construída em 1174 e assim que começaram a construção, já que ela tem 56 metros de altura, mas assim que eles fizeram recém 3 andares, eles já perceberam que ela estava inclinando. Ou seja, desde o início da sua construção, ela já estava inclinando 0,008 graus por ano. Ela não começou a inclinar só depois de 1350. Essa inclinação já começa em 1174. Isso é importante porque nós temos que saber há quantos anos ela está inclinando. Então, se nós estamos em 2021, essa torre começou a inclinar em 1174, nós já podemos fazer aí o cálculo de 2021 menos 1174, ok? Faz 847 anos que essa torre está inclinando. Só que você ainda tem aqui a informação de 1350, você tem a informação de que a torre tem 56 metros de altura, você tem a informação de que ela tem que quando tinha 3 andares eles já perceberam a inclinação, de que ela tem ao todo 8 andares. Todas essas informações, elas fazem parte da história. Mas para você fazer o cálculo matemático, você só precisa do ano em que ela começou a inclinar, do ano que nós estamos agora, e depois você vai multiplicar isso por quantos graus ela está inclinando por ano, certo? Se faz 847 anos que ela está inclinando e ela inclina 0,008 por ano, resposta correta, letra A. Ok? Questão 5. Silmara está passando o inverno em um lugar muito frio. Dentro de casa, com o aquecedor ligado, a temperatura é de 22 graus. Fora de casa, entretanto, faz menos 10 graus. Qual é a diferença entre a temperatura dentro e fora de casa? Muito cuidado aqui. 22 menos 10 dá 12. Muito cuidado. Aqui nós já estamos aqui relembrando o que você estudou de números negativos, certo? Então, você precisa ter um cuidado grande aqui. Ó. Eu até trouxe para você lembrar que nós temos, quando estamos falando de números positivos e negativos, é como se a gente tivesse aqui essa reta numérica, tá? Você tem o zero, a partir do zero começam os números positivos, do 1 em diante, infinitamente, e à esquerda do zero, antes do zero, você também tem os números negativos, começando por -1, -2, -3, infinitamente. E se a gente quer a distância, a diferença entre 22 positivo e -10, ou seja, 10 graus negativos, você tem que ver que você teria do zero para frente 22 e do zero para trás -10.
Então, para você vir do 22 até o menos 10, percorreu quantos espaços? 32 espaços. Ok, prof, eu quero ver isso com um número, está me deixando confusa. Bom, está te pedindo diferença, certo? Diferença é conta de menos. Então, você teria 22 menos o menos 10, certo? Lembra das regrinhas? Gente, quando você tem dentro do parênteses, você tem um jogo de sinal, você tem uma multiplicação, menos com menos é mais. Portanto, 22 mais 10, 32, tá bom? E se você realmente vir pela reta numérica, retornando 22 números do lado positivo, depois mais 10 números do lado negativo, você também percebe que você percorre aí 32 espaços. Portanto, a diferença entre a temperatura dentro de casa e fora de casa é de 32 graus, ok? Questão 6. Carlos tem uma coleção de miniaturas com 12 motos antigas. Durante um ano, ele comprou 2 novas motos, vendeu 3 e doou uma. Quantas motos ele possui em sua estante nesse momento? Qual das expressões abaixo representa o enunciado do problema? Percebeu que eu não quero a resposta? Percebeu que nessa questão eu quero que você me demonstre que sabe montar a expressão? Então, olha só. Qual das expressões abaixo representa o enunciado do problema? Essa é a pergunta que você tem alternativa para responder, certo? Ele tinha 12. Ele comprou mais 2 e depois ele vendeu 3 e doou uma. Então, se ele tinha 12, comprou 2, essas 2 aumentaram, certo? É soma. Então, você tem aqui as alternativas A, B e C com esse 12 mais 2, certo? A D, ó, a gente já vai descartar. Diz que depois ele vendeu 13 e doou uma. Se ele vendeu 13 e doou uma, essas diminuíram na coleção. Então, qual é a única alternativa agora que a gente tem aqui, ó, algo diminuindo? Conta de menos, sinal de menos. Na alternativa C. E o bonitinho que ainda ficou entre parênteses ali, o 3 mais 1, mostrando que ele vendeu 3 e doou uma. Então, essas que saíram, que a gente subtrai, elas estão ali dentro do parênteses, dentro de uma soma. Então, você tem assim, ó, 12 mais 2 menos 3 mais 1. Se formos pela regra da resolução, nós temos aqui que, primeiro, somar o que está dentro do parênteses, o 3 mais 1 que daria 4, certo? 3 mais 1 que dá 4. Copiaríamos o que estava fora dos parênteses e ficamos aí com 12 mais 2 menos 4. 12 mais 2 dá 14, menos 4, e ele ficou, ao final, com 10. 10 motos, certo? Questão 7. Em uma multiplicação de 2 números negativos, o produto é positivo ou negativo? Eu sei que você sabe, mas eu tinha que perguntar, porque tem que lembrar aí quem estava esquecendo. Positivo, produto de 2 números negativos sempre será positivo. Ok? Bem lembradinho disso? Questão 8. Um fio de 48 metros foi cortado em 3 pedaços. O segundo pedaço era 3 vezes mais comprido que o primeiro. O terceiro pedaço era 4 vezes mais longo que o primeiro. Quanto mede o primeiro pedaço de fio? Certo? Queremos saber o tamanho do primeiro pedaço. O que a gente faz aqui? Bom, o primeiro pedaço mais o segundo pedaço, que era 3 vezes maior que o primeiro, mais o quarto pedaço, que era 4 vezes maior que o primeiro, dá 48. Podemos representar isso por x mais 3x mais 4x igual a 48. Agora é só proceder aqui com o método algébrico nessa expressão. X mais 3x mais 4x dá 8x. 8x é igual a 48. Então, nós podemos descobrir o valor de x fazendo 48 dividido por 8 e encontramos aí que x é igual a 6 metros, certo? Se você somar agora aqui, ó. Ah, prof, mas vai dar certinho? Claro que vai. Se o x vale 6, 3x vale 3 vezes 6, 18. E 4x, 4 vezes 6, 24. 24 mais 16 mais 8 dá exatamente 48, como nós temos escrito aí na nossa equação. Questão 9.
Um egípcio deixou como herança 85 pérolas a seus 3 filhos. Segundo a sua vontade, o filho do meio deveria receber 10 pérolas, a menos que o mais velho. E o mais novo, metade do que recebeu o mais velho. Qual a expressão que permite resolver corretamente esse desafio? Queridos, então aqui diz que o filho mais velho ia receber X valores, o filho do meio deveria receber 10 a menos que o mais velho, e o mais novo deveria receber metade do que recebeu o mais velho. Nós não sabemos quanto cada um recebe, então nós vamos representar por X, certo? Então, olha só, o mais velho recebeu X, o mais novo recebeu 10 a menos que o mais velho, e o mais novinho, o caçulinha, recebeu metade do que recebeu o mais velho, e tudo isso dá 85. Perfeitamente descrito aqui na alternativa A. Alternativa B, você teria aqui, muito cuidado, a única coisa que mudou é que aqui você tem um mais e aqui você tem uma multiplicação. Certo? Só que aqui é uma questão assim, ó. As pérolas que o irmão mais velho recebeu, mais as pérolas que o mais novo recebeu, mais as pérolas que o caçulinha recebeu, dá 85. Agora, aqui você tem uma multiplicação. Seria o que o irmão mais velho recebeu vezes o que o irmão do meio recebeu. Vezes, porque ó, também não tem sinal de mais aqui nada, vezes o que o irmão caçulinha recebeu. Aqui nós temos as somas corretas, no entanto, tudo está sendo dividido por 2. E a única que tem que ser dividido, a única que é a metade é a do caçula, certo? E aqui, então, misturou a multiplicação da letra B com a divisão que foi feita na C, dividiu também o total, certo? A única que permite você encontrar a resposta corretamente é a letra A, porque na letra A você tem o quê? Você tem essa escrita passada para a forma simbólica matemática, ok? Última questão, então, de hoje, a questão 10. O perímetro de um retângulo é igual a 136 centímetros. Perímetro é contorno, lembra? Sabendo que seu comprimento é 15 centímetros maior que sua largura, diga qual a medida do comprimento. Queridos, para saber perímetro, é muito fácil. Nós só temos que somar todos os lados, ok? Então, aqui significa que x é a sua largura. Então, largura mais comprimento. Por que o comprimento está x mais 15? Porque ali diz que ele é 15 centímetros maior que a largura. Então, o comprimento eu vou escrever x mais 15 mais x mais 15, certo? Ó, um retângulo, ele tem duas larguras, que são os lados menores, e dois comprimentos, que são os lados maiores. Agora é só nós procedermos aqui algebricamente. Ó, somamos todos os x, tem 4x aí que nós somamos, e o 15 mais 15 que deu 30. Subtraímos 30 dos dois lados, e, portanto, ficamos aí, então, com 4x igual a 136 menos 30, 4x igual a 106, e agora, para descobrir o valor de um único x, nós vamos dividir 106 por 4, e nós temos aí que vale 26,5. Só que quando nós encontramos o valor de x, nós encontramos a largura. E aqui ele está nos pedindo a medida do comprimento. Então, 26,5 mais 15, 41,5 é a medida do comprimento. Beleza, pessoal? Olha só, agora vocês têm a revisão 2 para fazer, ok? Aqui nós corrigimos a revisão 1. Agora você vai acessar o seu eClass, você vai na aula 4, certo? Na aula 4, lá no eClass você tem o PDF com a revisão 2 e também tem o link direcionando você para o CPB Prova para fazer a revisão 2. Faça com muito atenção, faça com cuidado, responda no seu caderno, faça os cálculos e depois escolha a alternativa que você julga correta lá no CPB Prova, certo? Depois a prof vai olhar com todo o carinho que você respondeu, quantas questões você acertou, e na nossa próxima aula nós faremos a correção, então, da revisão 2, tá bom? Te encontro na nossa próxima aula. Tchauzinho, até lá!